Onde é que foi que a Lívia mexeu aquele dia? Não sei. Bom, que me ajuda bastante. Ajudei um monte, né? Ó, já temos uma. A Terezinha já nos assistindo. Convidar. Cadê? Lá em cima. Ali. Mas olha só quem está aí. Oi, meu lindo. Oi, Ana, você me escuta bem? Tudo bem, e você? Tudo. Você está me escutando bem? Tá tudo certo? Tá bem baixinho. Vixe, tá baixo? Agora melhorando. Ah, tá bom. Então eu vou chegar mais Tá. perto aqui. Isso, agora tá melhorando. Então tá bom. Primeiro, eu preciso te agradecer por essa chance que você me deu de conversar um pouquinho. Deixa eu colocar para ti qual é a intenção disso tudo, porque atrás daquilo que a gente faz sempre tem uma intenção, né? Tá certo? É óbvio, né? Que eu quero mostrar para as minhas seguidoras, as minhas alunas, aquelas que fazem macramê, o quanto é importante isso na moda também, né? E nada mais, como outra semana eu chamei a Lola e a Tine, eu disse não, e falamos de você. Então, assim, claro que eu tinha que te apresentar também para as minhas seguidoras. Eu não podia perder essa chance, né? E assim, quando você aceitou, eu fiquei super feliz. Quero te agradecer em primeiro lugar, dizer o quanto isso é importante para nós, né? Então, Imagina, Ana, é um prazer. eu gostaria que tu te apresentasse para minhas alunas. Eu sei que tu não vai conseguir dizer tudo que tu já fez na vida, mas um pouquinho eu acho que dá. Bom, primeiro, obrigado, Ana, pelo convite. Você sabe do meu carinho por você e da minha admiração pelo seu trabalho. Então, eu acho que é recíproco esse carinho, né? E é um prazer estar aqui falando com você e com todas as pessoas que te seguem, que com certeza gostam daquilo que a gente mais admira, que é o trabalho artesanal, que é tudo isso. Bom, eu sou um estilista brasileiro, né? Eu fiquei durante 20 anos com a minha marca. Eu sou paulista e aí a minha marca ela era produzida em São Paulo. Eu comecei nos anos 90, então logo na sequência já teve primeira semana de moda do Brasil, que foi o Fito Ervas Fashion, eu fiz parte desse projeto. Depois do Morumbi Fashion e do São Paulo Fashion Week. Em 2002, eu comecei a desfilar em Paris, e aí quando eu desfilei em Paris, porque tem uma história muito interessante nisso, o showroom de Paris me perguntou se eu conseguiria mudar para o Rio de Janeiro. E eu fiquei olhando para a cara do francês, assim, tipo, como assim? Ele dizia, sua roupa é muito sexy, a sua roupa é... Eu fazia roupa de festa, né? Fazia roupa de noite. Sua roupa é muito sexy, sua roupa é muito bonita. E ela tem muito mais o espírito de Rio de Janeiro do que de São Paulo. Aquela ideia da identidade local, né? Assim, o Rio, por ser uma cidade mundialmente conhecida pelas praias, pela beleza das mulheres e aquela coisa da sensualidade que é muito explícita no Rio, ele sugeriu isso e eu achei isso muito inteligente porque era, de certa forma, uma coisa que eu acredito muito, que a gente fazer algo que pertence ao nosso entorno, que tem a ver com o nosso entorno. Então, de 2002 até 2012, eu desfilei no São Paulo Fashion Week, no Fashion Rio. Repetindo, de 2002 a 2004, perdão, a 2012, eu desfilei no Fashion Rio. E aí, ao mesmo tempo, né, na minha vida sempre foi uma carga enorme de possibilidades de desenvolvimentos. Eu comecei a trabalhar com artesanal muito cedo. Em 2000,
Na realidade, fiz meu primeiro trabalho com as rendeiras da Ilha Grande, lá do Piauí, de Parnaíba, lá em cima, e um trabalho maravilhoso de renda de bill. A gente realmente renovou toda a história da renda. Dá para ver uns vídeos muito interessantes no YouTube também sobre o Walter Rodrigues e as rendeiras. É bem bacana, tem muito documento sobre isso. E aí depois eu fui trabalhando muito com outras cooperativas, de crochê, eu trabalhei muito tempo, fiz sempre muita coisa. E ao mesmo tempo, em 2003, 2004, eu fui convidado para vir fazer um trabalho no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, para uma associação de fabricantes de materiais de moda que se chama Sintecal. E aí a ideia era montar um núcleo de pesquisa, um núcleo de design, para que a gente pudesse fornecer informações para esses associados, para essas fábricas, para conduzir um processo mais assertivo de produtos e, consequentemente, fazer mais negócios, gerar mais negócios. E isso se deu tão bem, e por um bom tempo eu fiquei fazendo 4 desfiles por ano, que era 2 no Brasil, 2 em Paris, coleção de roupa de festa, uma parte do prêt-à-porter também, que era roupa de dia. Tinha muita noiva, a gente fazia muita noiva, era uma segunda parte do meu negócio. E fora isso, tinha o trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Em 2012, eu estava mais já cansado do processo de moda, né? Já fazia muito tempo, fazia exatamente 30 anos. E naquele momento no Brasil, eu já entendia que a moda brasileira tinha que se reinventar, tinha que passar por um outro processo. A gente estava falando muito de fast fashion, a gente estava recebendo muitas marcas internacionais. E aí eu falei, olha, eu vou preferir ficar mais com o meu trabalho do Inspira Mais, que é o evento que a gente promove 2 vezes por ano. E aí eu disse, tá, e São Paulo para mim não me interessa mais. Então, em 2013, eu me mudei para Caxias do Sul. Até hoje ninguém entende, mas eu mudei para cá porque eu adoro o Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, mas eu não gosto de calor. Então, eu jamais moraria em Porto Alegre, jamais moraria em Novo Hamburgo, que é uma cidade que eu amo, mas é muito quente. Então, eu preferi ficar na Serra. Então, eu sou muito feliz aqui. E aí, nessa história toda de novos amigos, eu já tinha muitos amigos aqui, porque meu tricô era feito aqui. E eu vinha também muito para a UX, né? Eu tenho grandes amigos, Adriana Conte, Beth Venzon, Mercedes Manfredini, na realidade são grandes amigas. E eu sempre vinha para os eventos da UX também. E aí eu disse, vou morar aqui. E viemos embora. Que legal, que história. Já vai fazer 10 anos, Ana. Já vai fazer Meu 10 Deus! anos. É incrível. Que história legal essa tua, né? Super. E ao mesmo tempo, eu disse para minha filha, eu vou chamar ele de gênio da moda, porque não tem ninguém como você. Me perdoe os outros profissionais que me perdoem, mas o Walter é o gênio da moda. Porque você perguntar qualquer coisa da moda, pode ter acontecido lá há milênios, ele sabe. Então, na verdade, assim, é uma enciclopédia, né? Viva! Meu apelido na Sintecal, pelos novos, né? Pelos trainees, pelas pessoas novas, eles me chamam de HD da Sintecal. É bem engraçado. Fechou. É exatamente isso. Porque assim, quer informação de moda, o Walter tem. Não tem onde procurar melhor lugar que esse. Melhor que bom, pessoa. mas não é isso, a gente não constrói sozinho, Ana. Eu tenho uma equipe, né? Nós somos hoje na Sintecal, nós somos 22 pessoas trabalhando com design juntos, né? Junto com as empresas, fazendo um trabalho muito incrível de criação de produto mesmo. E aí você se alimenta, né? Porque a minha equipe é incrível. Eu só sou uma parte, né? Assim, a minha equipe realmente é maravilhosa e tem muitas pessoas que estudam muito. Eu acho que a gente gosta do que a gente faz, né? Acho que o primeiro fator é isso, né? Assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou muito feliz, muito agradecido ao universo por tudo que ele me deu em relação a isso, né? Então, as coisas ficam naturais, ficam normais quando é assim, né? A partir do momento que tu te dedica a um produto, a uma causa, e que você foca naquilo ali, e ao mesmo tempo você manda boas energias para quem está ao teu redor,
tudo funciona, não é assim que acontece? Sim, Eu sim. sei disso, porque assim, quantas vezes me disseram, manda para o Walter. O que eu dizia? Se tiver que cair nas mãos dele, Deus é que sabe. Olha ele aí. É incrível, incrível. Essa nossa história é muito boa essa história. Essa foi muito interessante, porque assim, eu jamais imaginei que um dia eu fosse te encontrar. E aquele dia que vocês me chamaram para fazer o avental da rainha da festa da uva, que a Tina e a Lola me chamou, eu fui assim, tipo boca aberta, sabe? Não sabia quem, só sabia que eram elas duas que iam fazer, né? Bem tranquila, numa boa. Levei a poucas peças e fui. Quando ela me disse, o Walter está aqui, eu levei um choque. Sabe aquele gringo fica vermelho de cima a baixo? Que maravilha! Foi assim, né, que eu te conheci pessoalmente. E ao mesmo tempo eu fiquei sem graça, porque eu levei pouca coisa aquele dia, né? Se eu soubesse que era você, tinha levado o ateliê inteiro para lá, né? Não precisava, não precisava. Já deu para notar naquela pequena amostra das coisas que seu trabalho era lindo e ficou lindo, né? A gente fez um Ficou. trabalho memorável, né? Assim, eu tenho muito orgulho de ter feito isso, porque Uhum. é muito raro uma pessoa não ser caxiense ter a chance e o privilégio de poder vestir uma rainha. E a Rafael, Eu... para mim, continuou sendo a minha rainha para sempre, né? Ah, com Então certeza. foi maravilhoso poder participar daquilo, sentir o nervosismo, porque foi punk, não foi fácil, não, Nossa! né? É muito difícil porque é uma situação onde realmente a cobrança é muito É, grande, ainda mais você sendo um estrangeiro, né? No caso, sim. eu era o gringo, né? Então, eu acho que foi, para mim, é uma experiência muito marcante, né? Uhum. Eu aprendi muito mais sobre a cultura da Serra, sobre como poder contar de forma poética toda essa força, toda essa garra que a gente vê da tradição dos pioneiros, dos primeiros É. que chegaram. Foi muito lindo. Eu fico muito feliz e me sinto muito privilegiado por isso. E eu achei assim tão interessante aquela tua composição que tu fez com xadrez, com estampas. Nossa, aquilo tudo ficou assim um traje diferente do que a gente já conhecia aqui, né? Então foi algo bem único teu, É que Ana Walter. Ali tem tava... uma história muito linda por trás disso tudo. Eu já vinha à Serra por muito tempo, né? E Sim, sempre observando a Serra, sempre olhando com muito interesse, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é seja estrangeiro em si mesmo. Então, nunca se sim. acostumar com nada. Então, quando você vai para um lugar onde tem uma forte influência de alguma outra cultura, isso me afeta muito. E eu comecei a prestar muita atenção na serra em si, nos Uhum. manejos, na parte da agricultura, que eu acho deslumbrante, né? E aí um dia eu perguntei para um senhor que tinha uma vinícola. Eu disse, é tão bonito, né? Como vocês plantam um monte de flor, turista gosta, acha bonito, né? Ele me olhou com uma cara tipo, turista, sabe assim? Daí eu achei que eu tinha dado fora já, né? Ele disse, não tem nada a ver com isso, né? A tradição vem de muitos anos, já é uma tradição muito antiga, porque na época que tinha as formigas saúva, as formigas atacavam primeiro as flores e a gente conseguia, nesse tempo, salvar as parreiras. Já achei aquilo genial, porque é um Sim. processo de natureza e que é um aprendizado de geração para geração. Aí vem a melhor história. E ele falou, e é muito bom também a questão das flores, porque um parreiral coberto de flores, eu vou ter mais abelhas e mais borboletas, eu vou polinizar melhor, né, a safra da uva. E aquilo me tocou profundamente. Quer dizer, era uma ciência, não era só uma fachada, não era só uma decoração. Né? E Uhum. aí, quando eu fui falar com a Cleodes, que para mim a Cleodes é a maior estudiosa, né, da Serra, de toda a imigração italiana na Serra, Uhum. eu contei essa história para ela e ela falou: isso é muito verdadeiro, isso é realmente uma tradição. E nós começamos a falar de jardim porque eu fui visitar a casa do bisavô dela lá em Nova Milano. E Sim. aí,
quando eu vi o jardim, na hora bateu para mim a história. Assim, se a rainha, a soberana, ela é a parreira, ela representa o vinho, a uva e toda a majestade disso, as princesas, para mim, eram os jardins que protegiam, que polinizavam e que cuidavam da parreira. E aí, por isso, sim, aquele vestido cheio de flores das princesas, por isso a ideia desse xadrez, para trazer essa referência mais típica mesmo da roupa italiana e tudo isso. E no final o efeito foi maravilhoso e a gente teve ali 3 representantes realmente reais, né? Assim, elas são até hoje para mim com perdão as outras que vieram, mas elas vão continuar sendo as minhas rainhas, né? Você não tem a dúvida. E eu tenho sempre que agradecer a Vera e o Roberto De Lázari por ter me dado essa oportunidade, né, de participar dessa história tão incrível. Nossa, e ficaram lindas. Foi assim, um traje que realmente marcou. Eu acredito que se colocarem todas expostas ali, esse traje vai chamar mais atenção, porque é uma composição diferenciada, né? Então, eu quero dizer para as minhas seguidoras, as pessoas que estão nos assistindo, que eu estou vendo que tem bastante pessoas ali nos assistindo, que eu não estava errada. Olha o que é esse cara! Não, é muito incrível. E o mais incrível dessa história toda, para quem não conhece essa história, eu tive que ir na nossa... A gente tem uma praça aqui em Caxias chamada Praça Dante Alighieri. Tinham 300 pessoas na apresentação dos trajes. Eu tive que ir ao palco contar essa história para as pessoas, né? Isso. E foi, para mim, foi muito impactante, porque eu pareço ser super tranquilo, mas eu sou mega tímido quando chega essa questão do falar na frente de 300 pessoas. Assim, foi uma prova ali de que realmente eu estava muito firme. Não, se você estava assim, imagina eu, né? Porque eu estava lá naquele dia, né? E ao mesmo tempo, assim, depois desse nosso encontro, veio o convite, que uma pena que parou por ali, o Caxias Econ Fashion 2, que foram só 2 vezes, mas assim, tinha tudo para dar certo ali também, né? E que foi para mim o máximo. Essa história vai ficar marcada pro resto da minha vida, porque eu sempre imaginei os macramês na passarela, né? E eu já tinha aqui dentro do meu ateliê 16 peças prontas, só não tinha onde mostrar. E com essa oportunidade que a gente se encontrou lá na Tina e na Lola, eu consegui mostrar para mais pessoas essas peças que eu tinha aqui, que eu fui desenvolvendo. Surgia aquela ideia, ia lá, pegava uma fita, testava e fiz. Fiz boleirinho com fita mimosa, que muita gente não utiliza a fita mimosa na roupa, né? na confecção. Sim. Vestido, permitem, que você conhece lá do desfile, né? Mas quem está nos assistindo, claro, talvez não saiba disso, né? Mas esse é um dos vestidos daquele do desfile, todo ele de fita, né? Que, claro, primeiro eu tive que testar, ver qual o produto que dava certo, o que se adequava, como é que você vai começar um vestido, porque não existe receitas para o macramê. E tanto é que não existe também fitas específicas para o macramê, né? E aí eu fui pegando aquilo que eu consegui aqui na nossa cidade, fui pegando material e fui fazendo testes. Nossa, aquele dia eu estava acima das nuvens. Foi um dia especial mesmo, e eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem ali pilares muito importantes, que é o pilar econômico, das pessoas terem, né, dentro de toda a indústria, ter um pagamento justo, né, ser bem cuidado, bem tratado. Tem também o pilar ambiental, que é muito importante. Sustentabilidade não é só o ambiental, né? Tem o social, que é você olhar por exemplo, para as cooperativas de artesanato, para toda esse terceiro setor que é super importante, né? De empreendedores como você, na realidade, que não é uma grande indústria, mas que tem um trabalho super forte, super lindo. E o quarto pilar que a gente fala, que é o cultural. Então, quando a gente usa, naquele momento, a importância do ambiental, já que Caxias tem
uma regulamentação muito correta para isso, né? Nós somos um polo de metal mecânico, então, na realidade, já existe uma preocupação muito ampla com relação a isso. A confecção, que é o segundo ponto mais importante economicamente falando da Serra, depois do metal mecânico, ela já vai dentro desse sistema de sustentabilidade, né? E, consequentemente, o artesão que a gente tem aqui na Serra, as tradições, o fazer, isso também faz parte disso. É uma pena porque, de certa forma, a gente teve a oportunidade de fazer 2 eventos por causa da eleição, por causa da pessoa que estava ali naquele momento. E é lógico que quando isso muda politicamente, tem outros interesses, outras vontades. Mas a gente tem construído, Ana, um trabalho muito lindo junto com o Sebrae RS, que é o feito na Serra Gaúcha. E a gente tem trabalhado com pequenas indústrias e com designers. Ele não é só de moda, por exemplo, a gente tem joalheria, a gente tem semijoias, a gente tem móvel. Então, a gente tem muita coisa interessante, fora a moda, né, que é uma forma importante de se comunicar. E a gente pensa sempre muito nisso, né? Como nós vamos mostrar o talento dessas pessoas, como a gente vai construir uma narrativa para que não fique só aqui na Serra, né? Para que ela realmente possa expandir e ser reconhecida, né? Então, vamos torcer para no futuro a gente conseguir fazer movimentos que a gente consiga ter realmente a possibilidade de criar espaços não só para você, mas para outros artesãos, para outras pequenas empresas, para mostrar o trabalho lindo que é feito na Serra, diante dessa ideia do pertencimento, que é uma das coisas que eu mais defendo, né? Que são as tradições, aquilo que está dentro do meu entorno, e, ao mesmo tempo, saberes tradicionais que a gente tem aqui, que é muito forte, né? A gente tem uma riqueza de saberes aqui na Serra que é muito importante. E que, às vezes, fica meio esquecida, ou então todo mundo acha que crochê, a minha tia faz, minha avó faz. Não, não é que a sua tia faz, a sua avó faz. Isso pode ser um produto de moda, isso pode empregar pessoas, isso pode trazer uma melhoria de vida para você, né? Mesmo você fazendo o crochê que aprendeu com a avó, que aprendeu com a tia, não interessa, né? O fazer manual é muito importante. Não, é bem assim. Aqui a gente sente muito esse lado, né? Você apresenta, mas a minha avó, a minha tia fazia. Olha a diferença daquilo que a tua avó, a tua tia fazia, o que a gente está fazendo hoje. Mas assim, eu vou pedir a permissão para te mostrar o que eu estou usando, uma gola. Olha que lindo! Uma gola, mas ela não é presa na roupa, ela é solta. Tá. Eu vou despir agora. É quase um colar, Ana. É quase um colar. Como se fosse um colar, ó. Que lindo! E na frente é mais curto e atrás é mais comprido, tá? Porque eu quero mostrar para você outra peça, que é aquilo que eu digo assim, a gente não consegue os materiais específicos para o macramê. Então, a gente se obriga a usar aquilo que é feito para o crochê, ó. Então, aqui eu fiz um echarpe, uma mantinha, ó, com uma fitinha que ela é feita para o crochê, olha. Né? E fica muito legal e ela é resistente. Dá para fazer porque no macramê, como você puxa diversas vezes, então se não é um produto resistente, ele arrebenta pelo meio do caminho, né? E essa aqui ficou super legal, ó. E tá lindo o desenho, tá muito leve o desenho. Tá ficou leve, ficou bem bom de usar, ó. Muito bonito. Então, assim, aqui só encontram isso. Nó para todo lado, franja para todo lado, tudo aqui tem nó e franja. Mas... E aí, olha que lindo que fica, né? Lindo, lindo. Eu não sei esses vazados maiores são muito bonitos. Esses eu não sei se sou eu que só enxergo isso pela frente, mas eu olho para esse tipo de peça e eu digo, meu Deus, isso aqui tá maravilhoso. E cada uma que eu faço fica ainda mais maravilhoso. Então eu não sei mais. Com certeza. E eu acho assim, o que eu acho que é mais importante que a gente pode hoje dizer, né, que existe um macramê antes da Ana e um macramê depois da Ana. Né? Eu acho que a gente já pode dizer isso muito tranquilamente dentro desse universo do artesanato e do macramê. A gente tem antes da Ana e depois da Ana, né?
A, né? A e DA, né? Antes da Ana e depois da Ana, porque você trouxe realmente essa especialidade, né, do seu fazer, do seu olhar. Você tem um olhar muito crítico com relação a como deve se comportar, de como deve ficar. Eu lembro da gente trabalhando com os 16 vestidos, construindo os forros, né? Porque, na realidade, a minha contribuição com você foi muito interessante, porque foi construir as bases para que o macramê tivesse mais efeito na passarela, né? Então, aquele momento foi muito interessante, porque a gente falou muito de contraste, de cores, de brilhos. Me mostra, né? aquele que tem o fundo estampado lá, aquele curso. Exatamente. Só vou pedir... Isso é muito ousado, curso, né? Foi muito ousado, na realidade, fazer um macramê sobre uma estampa. E, Ana, macramê é o que as pessoas estão fazendo para 2023, em todas as marcas. Meu Deus! Então, nós já estávamos à frente disso tudo. Olha, sim. Isso aqui foi ideia do lindo, Walter. Ana, isso. É muito lindo. Eu tinha essa peça aqui pronta, né? Ela tem um branco com um fiozinho dourado. E o Walter sugeriu este fundo aqui. Olha que espetáculo que ficou. É um brocado com brilho, né? Um brocado preto com dourado. Então, assim, aquilo que você disse antes da Ana e depois da Ana, eu acho que quase fecha isso. Com certeza. Ana, fora seus cursos, né? Fora seus cursos, suas aulas. Quer dizer, o que eu acho lindo, perdão, te interrompendo, é que você não guarda isso só para você, né? Se fosse uma outra pessoa, ia dizer, não, é meu, pronto, acabou. Não, você faça isso, né? O Casara é um exemplo disso. Né? O exemplo mais lindo que eu acho dessa história é o próprio Casara, né? Que faz um trabalho maravilhoso junto com você. Então, essa sua disposição também de compartilhar conhecimento, de dar dicas, de contar para as pessoas... Eu acho que isso só te enriquece, né? Aquela coisa que eu sempre falo, o universo devolve isso pra gente, né? Então é bem rico, bem interessante, sim. Mas assim, olha, na coleção de uma marca que eu admiro muito, ele é um estilista belga, ele desfila em Paris, é um nome bem difícil porque é belga, chama Dries Van Noten. É tudo separado, Dries Van Noten. A coleção dele, ele fez, Ana, você vai enlouquecer. Ele pegou os tecidos, fez rolotês dos tecidos, e os rolotês são as alcinhas fininhas, né? Assim, tiras fininhas e tramou em macramê. Então, você tem o tecido estampado e, por cima, o macramê feito com tecido estampado. É de uma beleza, Ana, e não é uma, não. São muitas ideias incríveis que o Dries Van Noten trouxe para a coleção de verão de 2023. Vai estar nas vitrines da Europa a partir de março. Né? Então, eles vão estar usando até julho, agosto, mais ou menos. Então, é uma coleção super importante. Aqui no Brasil, várias marcas também já estão trabalhando isso. A gente tem uma marca que faz parte do Feito na Serra Gaúcha, que é a Moni, da Mônica Zampieri. E a Mônica fez macramê na sua coleção, inclusive fez acessórios e ficou muito bonito. Ela fez agora para o inverno e ficou muito bonito. E eu achei mais legal, porque quando a gente discutindo essa questão da tradição, a coleção dela chamava Raiz, que era olhar para essas raízes, né? Para essa construção da cultura italiana. Ela falou, eu gostaria muito de trabalhar com macramê. Eu disse, nossa, é lindo, né? E realmente a gente tem isso aqui na Serra. Daí ela fez um desenvolvimento e foi antes do Dries Van Noten. O que eu achei mais legal foi isso, porque ela já tinha lançado a coleção. Quando veio a coleção do Dries Van Noten, eu falei, Mônica, que incrível, né? Acertou mesmo, porque está antes do que as pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Quando você faz com o coração, quando você faz pensando realmente numa narrativa, contando uma história na coleção, porque eu acho, Ana, que a diferença que a gente tem desse macramê que é feito pela tia, pela avó, não desmerecendo ele não tinha uma história, ele não contava uma história, né? Então ele fica perdido, ele fica realmente desconectado. Agora, quando você conta a história, quando você mostra o desenho, quando você fala de onde vem aquela inspiração para aquele desenho,
isso ganha uma magnitude e um peso que realmente fica diferente de tudo que a gente já viu, né? Então, quando você mostra a coleção que você faz para a gente, todos os novos pontos, todas as novas ideias, a gente vê realmente que você é uma pesquisadora, que você é realmente uma pessoa que conhece o que faz, né? E que inventa coisa, porque o que eu acho mais maravilhoso é que tem coisa que eu nunca vi e você tem, né? Então isso é seu, não tem como tirar isso de você. Tipo aquele vestido azul que tu viu aqui aquela última vez que tu esteve aqui, né? Sim. Mas assim, olha, quando eu comecei a ir a Porto Alegre, eu fui assim, tipo aquele dia que a gente se encontrou, com meia dúzia de amostras. Pensei, lá em Porto Alegre eu vou achar um curso legal e vou fazer um curso para que eu possa me profissionalizar em cima dessa arte, né? Só que os cursos da época eram mais simples do que os meus. Elas só faziam tira de chinelos, colar, essas coisinhas bem comuns assim. E o que eu já estava ensinando para as minhas alunas lá era muito mais. Tanto é que elas começaram a pedir, tu tem que colocar isso no papel, para que a gente tenha isso como uma revista e tal. Foi quando eu editei, então, a revista Caminhos do Nó, que foi no ano de 2000. Nossa, foi tão cansativo, tão... porque é cansativo fazer uma coisa dessas, né? Pensei, já fiz que chega. Eu já plantei uma árvore, já tenho 3 filhos, já editei uma revista, chega. Já fiz de tudo. Mentira! Verdade, isso. Mentira mesmo. Mentira, porque depois eu fiz aquele desfile contigo e depois continuei. Trabalho com a Carla Carlin, que, como você falou, em roletê, ela faz isso também. A gente faz as costas, cintos, peças para a confecção dela. Enfim, a gente foi agregando valor em cima daquilo que eu comecei lá no início, né? Depois, em 2007, veio 2 Nós e uma Vida, que foi... Aprendi 2 nós lá na infância e passei minha vida com esses 2 nós me acompanhando. Por mais que eu deixasse eles de lado, quando eu vi, estavam eles nas minhas mãos de novo. Então, é para ser comigo, né? E daí começou a história da internet. E as minhas alunas diziam, prof, tu tem que ensinar o que tu nos ensina na internet. Porque eu já tinha centenas, até eu não tinha me dado conta de quantas amostras eu tinha nos meus álbuns, que eu ia de mala de rodinha, porque era pesado para levar. Toda vez eu ia e voltava com essa mala de rodinha para ensinar as minhas alunas, né? E uma das alunas foi e contou quantas amostras eu tinha. Mais de 100 amostras só num álbum. Quanta coisa. E daí ela dizia, começaram a dizer, essa história da internet, um faz um vídeo disso, outro vídeo daquilo, mas estava assim muito no comecinho ainda, né? Eu me lembro disso. Quando você começou, você tinha aulas, inclusive. Porque a gente estava fazendo, sim, acho que o Microempa depois, não sei. Isso, fizemos aqui. Eu estava por perto de você. Exato. E eu lembro que você não podia estar ao dia porque você tinha aula com o professor que estava ensinando como fazer o processo da internet. Então, você não para mesmo, você não para. Eu não consigo. Às vezes eu digo, não, chega, para mim deu, tipo aquela, chega, já editei um livro, a revista agora deu. Quando eu vejo, eu estou envolvida num outro, né? E no grupo da Microempa, então a gente fez aquele projeto contigo que foi incrível, porque eu nunca tinha participado de um curso de entender as cores, entender as texturas, essa coisa toda. Eu não tenho faculdade, não tenho estudo, não tenho nada. Sou uma dona de casa, né? Metida com essas coisas. Até parece. Mas eu não tenho vergonha de chegar e meter a cara e dizer, é isso que eu vou fazer, entendeu? Certíssimo. E aí, quando elas começaram a colocar aquela sementinha na minha cabeça, por que você precisa fazer? Por que você precisa mostrar na internet e tal? Né? Aí a gente fez aqueles cursos de... Como é que é? Curso de marketing digital, né? Fizemos 4 cursos, né? E vamos lá, vamos tentar. E aí comecei a conversar com a Luziane. Eu digo, Luziane, vamos tentar fazer? Mas a gente ria demais. Porque, primeiro, assim, o peça onde a gente estava trabalhando ficava quente, então eu ficava nervosa e vermelha. Depois,
começava a fazer, eu falava errado. Não, volta atrás, vamos de novo. Fizemos diversas vezes para conseguir entender. Então, aquela experiência que eu tinha nos cursos presenciais me deram um pouco, pelo menos um pouquinho de segurança na hora de fazer as videoaulas, né? E aí a gente começou a lançar no YouTube para ver o que vai dar. Pois olha, menino, já estamos com quase 42 mil seguidoras, né? Uau, que bacana, Ana. Porque esse é um nicho diferenciado, é algo assim que poucas pessoas ainda conhecem. Tem muita gente que não conhece, né? Então não é algo assim que tu chega e faz aquele boom, né? Muito pelo contrário, é como eu digo para a filha, a gente vai devagar e sempre. Vamos lá, né? Então é uma história assim que a gente vem construindo. Eu posso te dizer desde 95 que eu estou no mercado em cima desse macramê, né? E não é fácil, porque tem Mas horas que... olha para trás o quanto que você já construiu com os 2 pontos e mais, né? Quantas pessoas você já inspirou com isso, né, Ana? Porque esse é seu legado, né? É isso que Seu legado vale. é, na realidade, tornar as pessoas encantadas por essa técnica, né? Por essa tipologia. E a gente fala muito hoje, Ana, de uma questão muito importante, que é a tecnologia, né? Por exemplo, você usa a tecnologia para se encontrar com as pessoas, para compartilhar seu conhecimento, para encantar, para inspirar e para vender seu trabalho, né? O mais fascinante de tudo é que hoje a gente escuta muito dizer que a inteligência a internet das coisas, a inteligência artificial, isso tudo vai mudar a maneira como a gente produz. Ela vai realmente mudar. Ela já está mudando na realidade, né? A gente já está vivenciando isso e o Brasil entrando agora no 5G, quando isso se expandir realmente, a gente vai ter uma mudança muito substancial na questão da tecnologia. Mas o mais incrível disso tudo, e eu como sou, eu sempre falo que a minha alma é oriental, a minha alma não é ocidental. A minha alma sempre me diz, olha o yin e o yang, né? O yin e o yang é a procura pelo equilíbrio, né? Então é aquele desenho que parece um peixinho branco e um peixinho preto. E na realidade, a filosofia do yin e do yang é muito linda, porque ele mostra que a gente tem a luz, mas a gente precisa da escuridão para enxergar a luz, né? E a gente precisa da tristeza para entender a alegria. Então, é muito... entender esse equilíbrio dessas duas coisas é a grande meta e a grande dificuldade da vida. Mas, na realidade, ela o tempo todo isso existe. Então, dentro desse pensamento do Yin e do Yang, eu entendo que nós vamos ter a tecnologia, que a gente vai ter máquinas que vão produzir e vão descartar pessoas, né? Por exemplo... Máquinas vão poder fazer o trabalho de 50 pessoas, vão ficar 5 trabalhando. 45 podem perder seu emprego nesse sentido. Mas eu entendo que no futuro, e eu falo isso muito dentro do meu grupo de estudo para as pessoas, nós vamos ter que reciclar pessoas. E a gente vai ter que trazer essas pessoas que hoje fazem um trabalho repetitivo, que fazem um trabalho igual, monótono todo dia, mas que fazem isso com as suas mãos. A gente vai ter que trazer essas pessoas para dentro do fazer manual. Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter um avanço tecnológico dessa questão da rapidez, do preço, de tudo isso, a gente vai ter uma ultravalorização com relação ao feito à mão. Então, bordado, o macramê, o crochê, o tricô, todos os teares, todas as possibilidades que a gente vai ter de usar isso aqui, que é o instrumento mais fabuloso que tem na Terra, que são as mãos humanas, a gente vai produzir coisas encantadoras. Então, eu acho que você é uma pioneira nesse sentido de trazer essa inspiração para as pessoas. Para pessoas hoje que, por exemplo, você falou muito isso, eu sou uma dona de casa, mas não é você. Nós temos milhares de donas de casa, milhares de profissionais que já estão aposentados e que, de repente podem descobrir no macramê ou em outra tipologia artesanal, não só uma terapia, não só um encantamento, mas também uma forma de remuneração, de melhor remuneração. E quando você tem a remuneração por fazer algo que você ama fazer,
Bom, aí acabou, porque na realidade você não está trabalhando, você está se divertindo, né? Então isso é muito interessante. E a gente vai ter que pensar daqui para frente como é que nós vamos segurar, de certa forma, essa bomba que a gente vai ter, que vai ser dentro da indústria da moda, essa quantidade de pessoas que a gente vai ter que ressignificar o que é o feito à mão para elas e trazer, inclusive, um mercado mais positivo. Como que nós vamos fazer isso? A gente vai realmente se unir em cooperativas e mostrar, vamos se unir em projetos como feito na Serra Gaúcha, como o projeto do Microempa, para atender mais pessoas, para descobrir mais pessoas, né? E chegar mais rápido nas pessoas. Então, esse é eu sempre falo que é um dilema para os futuros designers e para os futuros pesquisadores como eu hoje, de como nós vamos trabalhar isso para inserir e integrar essas pessoas que vão sair do mercado do trabalho por causa da automação e que a gente tem que trazer tudo para dentro do feito à mão. Eu não sei se você conhece o trabalho do João Marasquim. Ele é um designer brasileiro, daqui de Caxias do Sul, e ele fez uma coleção. Ele fez uma coleção absurda e linda para a marca Alexander McQueen, que é uma das marcas mais desejadas do mundo, né? Então, se entrar lá no Instagram do João, por exemplo, vocês vão ver coisas belíssimas, que praticamente todas elas feitas à mão. Então, o João, para mim, ele é essa figura inspiradora que vai trazer valor, né? Não vai ser o crochê da avó, o macramê da tia, vai ser o macramê de quem quiser fazer direito, né? Porque eu sempre digo que o grande problema do artesanal é que todo mundo acha que artesanal pode ter um errinho, pode ser tortinho. Não, é um produto. E se é um produto, tem que ser impecável. Ele tem que ser absolutamente impecável, né? Então, quando você entende isso, muda completamente a sua visão do crochê da tia, do tricô da avó, né? Não pode, tem que ser com um grau de excelência, de qualidade, como qualquer outro produto. Sim, sim. Mas deixa eu te contar, eu fiz 160 peças para o João. Olha que maravilha, que maravilha. Aí juntei todo mundo aqui em casa. O seu Casara também ajudou, a neta também veio ajudar. A gente se uniu e dentro do prazo que ele precisava, nós conseguimos entregar as peças, né? Que maravilha, Ana, que maravilha. Eu acho que esse menino realmente é uma esperança. Eu falo menino porque ele é realmente um menino. Ele é uma esperança para a gente no sentido da valorização dos processos manuais e da facilidade que ele tem hoje diante da tecnologia, da onde ele escolheu morar. Ele mora em Londres, então lá existe um mercado, lá existe um valor para tudo isso, né? Então é muito importante entender esse próximo passo que o artesanal, que o feito à mão vai ganhar no mercado. Mas que interessante, eu não sabia que tu conhecia o João também. Então, aquilo que eu te disse, o gênio da moda e sabe tudo, conhece todo mundo. Não, eu tenho a sorte de ter muitos amigos. E aí o João, eu já conheci o João quando o João trabalhou com o Ronaldo Fraga, né? O João foi assistente do Ronaldo Fraga. Olha, então, tá vendo? Tá vendo? Aqui da nossa região sai muita gente boa também, né? Nossa, muita gente talentosa, tem muita gente que eu admiro, muita mesmo. Até junto comigo, né? Eu falo que eu tenho a Andréia, que é a mãe da Júlia, fala, é sua cria. A Júlia Weber, por exemplo, que é um grande exemplo para mim, né? Que a Júlia é absolutamente inacreditável. Né? Inacreditável, é um presente. A Júlia é incrível, uma pessoa super acessível, também muito querida, né? Quero até mandar um beijo para ela, faz tempo que a gente não conversa, né? Mas, assim, eu teria uma lista ainda de perguntas para falar contigo, mas sabe como é que é, né? Uma coisa que eu sei que vai ter agora em janeiro, o Inspira Mais Porto Alegre, né? Isso. Quem poderia ser assim as pessoas que deveriam ir para lá conhecer, saber um pouco mais sobre o teu trabalho em Porto Alegre? Quem seriam as pessoas? São as empresas ou são profissionais
de Todo moda? mundo, Ana, todo mundo. Inspirar Mais é aberto, né, para as pessoas. A gente tem um trabalho voltado para a indústria da moda, então Inspirar Mais para explicar ele, é um salão de inovação, então ele não é uma feira, na realidade, ele tem um outro formato, ele tem Uhum. muito conteúdo, né? A gente traz muito conteúdo. Toda pesquisa que é desenvolvida, a gente já está mostrando 2024, o primeiro semestre de 2024. A gente fala com essa antecedência porque é como a gente entende o produto chegando no varejo. Então, a gente está Uhum. trazendo materiais em janeiro que vão estar no primeiro semestre de 2024, porque cada processo demora mais ou menos 6 meses, né? Então, você leva para o Inspira Mais, você vende para o fabricante de roupa, para o fabricante de bijuteria, de móvel, de sapato. Ele tem o tempo de receber esse produto, fabricar alguma coisa com aquele material, daí o lojista vai comprar, daí aquilo vai chegar no primeiro Uhum. semestre de 2024. Mas todo mundo está convidado, as inscrições já estão abertas, é só entrar no Instagram do Inspira Mais. Quem se inscrever ganha a cartela de cor, que é uma coisa super importante, porque a Ó, nossa cartela de cor é muito assertiva. Então, inscreva-se antes, ganhe a sua cartela e vá nos visitar dia 24 e 25 de janeiro no espaço de eventos da Fiergues, em Porto Alegre. Então, é isso. fácil, pertinho. O Uhum. salão ele é bem interessante. Você entra pelo Conexão Inspira Mais, que é a exposição dos materiais que foram desenvolvidos na base da pesquisa, então com uma curadoria e daí são os outros gestores em design que vão trabalhar dentro das empresas para desenvolver todo tipo de material que vocês imaginarem, tecidos, couros, solados, peças de metal, tem laminados sintéticos, tem absolutamente tudo que precisa para uma indústria da moda como a nossa. A gente tem uma visitação muito expressiva hoje do mercado latino-americano, onde a gente está exportando cada vez mais, com esse problema da China, com as barreiras que a China está colocando ainda, nós estamos ganhando muito fôlego na América Latina, então Olha. Inspirar Mais tem sido realmente a porta de entrada para a exportação dos materiais. Tem palestras, tem várias palestras interessantes. Eu abro o dia sempre com uma palestra para explicar toda a história do que a gente está mostrando, do que a gente está contando. A gente vai contar uma história muito bonita, Ana, porque no último evento a gente falou da terra, da importância Uhum. da terra, da importância da gente entender processos sustentáveis na fabricação de materiais para cuidar do planeta. A gente está vendo chuva demais, calor É. demais, frio demais. E a gente acha que isso é estranho. Ninguém está levando em conta que isso é um desarranjo realmente da questão climática. Então, a gente, como indústria, a gente precisa ter uma noção muito clara disso. E daí, na Uhum. sequência, como todo nossa pesquisa no Inspira Mais, uma história está relacionada à outra, a gente chamou essa história que a gente apresenta em janeiro de primal. É começar de novo, né? Porque para mim essa ideia da pandemia e esse aprendizado da pandemia, ele não é um recomeço no sentido, uma retomada, perdão, ela não é uma retomada, ele é um recomeço no meu pensar. Então, se eu vou ter que recomeçar processos, se eu vou ter que começar a pensar a sustentabilidade como um padrão de qualidade, a gente tem que ir nos processos primários. Então, o que meu bisavô fazia na hora de curtir o couro? Né? O que o meu tataravô fazia para desenvolver algum processo? Como que eu posso usar essa imagem, essa ideia, essa inspiração com tecnologia hoje? Então, no primal, a gente está falando dessa ideia de recomeçar realmente com processos novos, com processos cuidadosos, com processos que realmente a gente possa olhar para as crianças e dizer a gente está fazendo alguma coisa pelo seu futuro. A gente não está apenas ganhando dinheiro, fazendo produto, gerando desperdício, gerando produto jogado no lixão. A gente está olhando para o futuro dessas crianças. Então, isso é muito importante. A sustentabilidade ela tem que vir do coração. Se ela não vier do coração, ela não vale. Ela não vai valer nada. Né? Então, a É. gente tem que motivar as pessoas, inspirar as pessoas. E o mais bacana, vou dar um spoiler aqui para todo mundo, Ana. Geralmente, quando a gente mostra uma história, a gente já tem
outra história, né? Uhum. E aí, no primeiro dia, a gente fala sobre o primal, a gente vai contar todas as inspirações de tudo isso, mas no segundo dia, as pessoas já têm um preview do que vai acontecer em julho de 2023. Olha. E eu li um livro, Ana, muito maravilhoso, chamado O Artífice, que é exatamente como eu te vejo, né? Essa pessoa que tem o poder das mãos. Ele é um livro do Richard Sennett, vale a pena a gente ler. Depois eu te mando ali, você bota nos seus stories. E ele fala sobre a mão humana, a capacidade da mão humana. Ele tem uma frase muito linda de um filósofo alemão que diz que a mão é a que se conecta com o cérebro. É o único membro do corpo humano que está realmente conectado com o cérebro. E eu fico pensando nisso, né? Porque às vezes você está lá no nó e fala, meu Deus, deu um errado. E o cérebro começa a pensar, tá, eu tenho que fazer assim, eu tenho que virar para cá. E aí a coisa resolve, né? Então chama Homo Faber, que é olhar para a Terra. As histórias são olhar para a Terra, cuidar da Terra, fazer direito os processos, fazer processos cada vez mais limpos, mais transparentes, mais sustentáveis. E aí, com isso, o Homo Faber vai fazer produtos ainda mais encantadores. Então, o Homo Faber ele vai estar com um salão, né, a ideia do salão, em julho de 2023. Então, é só um spoiler para vocês, porque no segundo dia a gente vai falar muito do Homo Faber. Que história, meu Deus do céu! Mas enquanto você estava falando, eu me remeti lá na minha infância, lá em Vila Segredo. Não sei nem se tu conhece essa localidade. Que lindo esse nome, não? O pessoal diz, mas onde é que fica? É segredo. É segredo. Por isso que ninguém sabe Muito onde bom. é que fica. Fica próximo a Vila Ipê, Antônio Prado, né? Quando a gente era criança, meu pai foi convidado a trabalhar no moinho de trigo. Era um moinho grande, até com 5 cilindros, aqueles moinhos grandes, sabe? E ali a gente percebia assim, todo aquele processo do trigo até se transformar em farinha, a separação do farelo, daquele resíduo, enfim, tudo isso a gente tinha isso no nosso dia a dia, a gente percebia isso, né? E às vezes eu vejo assim vídeos de pessoas indo lá naquele interior olhar como é que faziam aquela roda d'água para moer o milho, o trigo, essas coisas todas. E eu fico pensando, gente, essa geração não sabe o que é isso, né? Eu vivi isso, e que época incrível que era aquela. A gente não tinha tecnologia, mas a gente tinha coisas assim palpáveis que você podia presenciar desde o processo da chegada do trigo, que chegava, era segredo, era uma vila desse tamanho, mas vinha aquelas filas de caminhões carregados de trigo para descarregar ali, sabe? Que lindo, então, que lindo, Ana. Que imagem linda. Aí eu comecei a perceber como a gente era feliz e não sabia. Eu acho que a gente tem que resgatar isso, né, Ana? Eu acho que a moda, ela tem esse lado tecnológico, a maneira de vender hoje, né? A gente não tem fronteiras, a gente tem um monte de coisas importantes da tecnologia. Sim. E a tecnologia, quando ela faz bem para a gente, ela é muito boa, né? Mas a gente também não pode esquecer de onde a gente veio, a gente não pode esquecer realmente as coisas que estão impregnadas por essas tradições, por esses fazeres, por essas pessoas incríveis que já passaram e deixaram tantos legados importantes, né? Eu acho que a moda ela tem que incorporar essa inspiração no sentido de olhar para o futuro e cuidar das pessoas. Porque o que a gente faz, Ana, seja uma roupa, um sapato, uma bijuteria, uma blusa de macramê, um chale de macramê, são para as pessoas. A gente tá fazendo o que a gente sabe para outro ser humano. Então a gente está cuidando dele. Só que a gente tem que cuidar mais ainda, né? Cuidar do planeta para que esses seres humanos possam viver melhor, né? Não é só lucro, não é só produzir. É muito mais que isso, na realidade. É viver bem, é ganhar dinheiro, é vender, é ter uma vida confortável, uma vida boa, mas cuidar do mundo também, né? Verdade. Então, assim, ó, eu estive lá nessa localidade, imagina, eu saí de lá, eu tinha 14 anos, né? E estive lá, fiquei triste porque o moinho está caindo aos pedaços, a igreja, que era linda, uma igreja, os vitrais com o MDF no vitral, porque está todo arrebentado, sabe?
Mas faz parte da vida também, né? Sim. Walter, nós temos 5 minutinhos ainda. Quer dizer, eu teria muito mais para conversar, muito mais assunto. A nossa conversa está maravilhosa. Espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham curtido bastante isso tudo. E eu vou te deixar, então, esses minutinhos para que você mande aquele alô para essas pessoas que estão nos assistindo e te agradecer do fundo do coração por mais essa oportunidade de poder estar conversando contigo, tá, Walter? Imagina, Então, fica à vontade. Eu Temos que 4 agradeço. minutinhos. Eu que agradeço, Ana. Imagina, é um prazer. E eu falo muito, Ana. É difícil uma hora, ficar uma hora comigo aqui é difícil porque eu falo muito. Mas, assim, é um prazer. E eu acho que, hoje em dia, eu sempre digo uma coisa que para mim é muito importante, Ana. O universo me deu muito. Então, estar aqui com você, conhecendo novas pessoas, trocando ideias, fazendo com que as pessoas reflitam sobre isso, é uma forma de agradecer a tudo aquilo que o universo me deu. Então, fico muito feliz, muito agradecido. Você sabe da minha admiração por você, pela sua família, pelo carinho que eu tenho por todos, né? E pela beleza do seu trabalho. Eu fico sempre muito encantado. Tenho muito orgulho de dizer que sou seu amigo, que te conheço. Toda vez que eu tenho que referenciar, falar de alguma coisa, sempre você é um exemplo positivo e muito rico. Fico feliz de morar aqui na Serra e de ver que tem, sim, a Ana, mas eu tenho outras pessoas encantadoras, batalhadoras e muito fortes, né, aqui nesse lugar que eu escolhi para viver. Então, assim, só agradecer mesmo e dizer que estamos aí, vamos lá, vamos seguindo. Eu tenho uma amiga que trabalha numa malharia, né? Quando ela viu o post que iríamos conversar, ela disse: nossa, Ana, o Walter é muito chique. Fala para ela que não, eu sou muito normal. Eu disse, ele é muito chique. Eu disse, ele é tudo isso que tu possa imaginar, mas é muito legal, é muito querido, é muito meu amigo. E eu quero, sim, te dizer que eu tenho o maior orgulho de dizer que sou tua amiga, de dizer Obrigado, que fiz aquele curso com você, que fiquei, assim, super encantada. E que outras oportunidades apareçam. Agora, quarta-feira, eu marquei um horário com a Carol, lá do Sebrae. Bacana. Que eu estou fazendo mais uns negócios, depois, de repente, a gente se conversa sobre isso. Eu preciso descobrir o que eventos tem para o ano que vem. Tá certo. Mas o começo do ano, assim, vou começar com uma pequena cirurgia ainda. Então, vou ter que dar uma paradinha. Uma pausa, depois... mas é só uma pausa, com certeza. Depois a gente entra com gás total. Perfeito. Então, não espero nada de você, a não ser isso. Gás total sempre. Então, meu querido, muito obrigado. Obrigado um beijo você. no coração e um beijo para o Zeca também, tá? Eu dou sim. Beijo grande para todo mundo. Obrigado por ter aguentado a gente aqui uma hora. agradeço aos ouvintes, né? Obrigado. E diz para o Zeca que eu não fui lá ainda, mas eu vou lá conhecer o espaço dele lá, tá? Tá ótimo, vem assim, a gente vai adorar te receber lá. Vai ter uma surpresa quando você for. Jura? Sim. Outro spoiler. Eu, muito corajoso, resolvi do lado da loja onde tem um antiquário, colocar uma loja vintage. Então tem muita coisa interessante. Então vou ter que ir a semana que vem. Ainda não. A semana que vem ainda não, porque não vai estar aberto. Mas logo mais eu aviso. Logo mais eu aviso. Vou ficar passando mal aqui agora. Quando é que eu posso ir? Tá bom? A gente se vê, então. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Um beijo para você também. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.